Olá, eu sou o Breno Santana Oi, eu sou a Bruna. e esse é o Samba Láticos. Hoje nós vamos falar sobre a esquerdantina e as matérias que nós produzimos sobre. E saiu no jornal. Breno, o que é a esquerdantina então? Bruno, a Esquerdantina é muito mais do que um evento. É um movimento, né, que o que chama a atenção nela, a princípio, né, que os nossos professores tanto gostam, né, de falar, é justamente a forma como ela é diferente dos outros eventos, né? E como que ela se distancia do que é o samba de forma original, que a gente tem na nossa cabeça do samba, né? E assim, o samba que a gente conhece é cerveja, é uma coisa raiz, Pagode. pagode. E a esquerdantina é totalmente diferente, né? Sim, então, a primeira coisa que a gente vê quando a gente chega na esquerdantina é um mural com Zé Pilintra e Karl Marx. Eu nunca consigo falar o nome dele certo. É, um do lado do outro tem também as bandeiras do Brasil e da Palestina, todas em frente à Bolsa do Café, que é um símbolo da burguesia, na rua 15 de Novembro, que é uma rua histórica também. Então, a gente chega e já encontra todos esses simbolismos, significados do que eles querem passar, com as músicas de samba de protesto e também do gênero choro, que faz parte do que a gente está falando também, né? O Clube do Choro e a Esquerdantina são parceiros. E o nosso outro videocast é sobre o clube. Exatamente. Não É sobre percam, o hein? Clube do Próximo Choro. episódio, nosso videocast, Clube do Choro. E samba do Parapé também, né? Não pode faltar, né? Ouro Verde. Tudo que a gente sabe sobre a Esquerdantina foi nos contado pelo fundador, que é o Douglas Martins. Sim, sim. Ele é advogado, né? Ele trabalha como sindicato, né? E ele é um dos fundadores da Esquerdantina. Ele contou pra gente, né, quando a gente foi entrevistá-lo para a matéria da faculdade. E ele falou basicamente toda a história da Esquerdantina. Ele falou como que ela começou lá no Gonzaga, né, na casa José Marti, e como que em 2018, durante o auge da política no Brasil, né, do momento mais recente, momento recente político mais fervoroso e quente do Brasil, né, das eleições com Bolsonaro e Haddad, e no auge do ele não, lá eles se reuniam para fazer música e tal, só que durante as eleições, né, durante esses protestos, acabou ganhando mais repercussão, né? Foi um momento que teve o auge e eles precisaram sair dali, porque já não cabia mais tanta gente, né? Exatamente. Então a gente sente que a esquerdantina ela sempre tenta se manifestar sobre um momento que o país e o mundo está passando, seja político, principalmente político. Então, eu falei que tinha a bandeira da Palestina e do Brasil, e é totalmente sobre a guerra que acontece entre Palestina e Israel. Então, eles se movimentam, eles se posicionam, é, eles têm um posicionamento bem claro sobre isso. E, mas não é apenas protesto, é uma festa também. Então, as pessoas vão lá para ouvir música, para ouvir o samba, para beber checkmate. Sim. Isso a E gente vai contar depois, né? A gente já fica pro próximo bloco, tá? já adiantando. Já adiantando que vai ter checkmate, sim. Eu vou contar a história depois que ficou muito pequeno lá no Gonzaga. O que aconteceu? Onde que eles foram? Então, depois desse momento na casa de José Martin, veio a pandemia e eles pararam de se reunir. Mas quando começou a ter flexibilização da pandemia, as pessoas puderam voltar a se encontrar, eles planejaram um encontro no Clube do Choro, que fica na 15 de novembro também. E o Douglas nos contou que esse encontro era para ser algo pequeno, só entre eles, tocando música, principalmente o choro. E quando eles se deram conta, lá embaixo, né, na rua mesmo, tinham várias pessoas.
E aí eles perceberam que eles tinham voltado. Sim. E outra coisa que é interessante também, né, é que ele contou que o evento acontecia logo quando caiu o pagamento. Ah, é verdade. Era uma coisa realmente bem esquerda, bem de acordo com os Sim, trabalhadores. ele contou que os encontros sempre aconteciam depois do quinto dia útil, que era quando as pessoas geralmente Quando caiu o salário. quando as pessoas tinham dinheiro para gastar com uma cervejinha. E aí Na época era cerveja. começou assim com eles nessa sensação de revolta política, né, por conta do momento polarizado do país. E aí eles se encontravam para estarem entre pessoas, assim, para se apoiarem, para se distraírem, para beber, para tocar. E o Douglas nos contou que ele percebeu que aquilo estava virando algo mais. E ele é uma pessoa muito teatral, ele nos falou muito sobre estética, sobre o significado dos símbolos, né? Sim. E foi aí que ele decidiu montar um palco de teatro, Sim. isso ainda dentro da Casa Senat, né? Ele sempre quis ter essa estética dentro da esquerdantina, né? E conforme foi passando os lugares, né? Primeiramente foi na casa do José Marti, e depois ele foi, que nem acontece, né? De não cabe mais gente, e ele está sempre tendo que levar para outros lugares, porque não cabe mais. Não cabia mais no Gonzaga, foi para o centro, né? Teve essa parceria com o Clube do Choro, que não tem como falar da esquerdantina sem falar do Clube do Choro, os dois são Exatamente. intimamente ligados. Assim, no Clube do Choro não ia caber todo mundo que estava lá naquele dia, naquele primeiro reencontro deles. Então eles decidiram que a próxima edição ia ser na rua. E foi assim que a Esquerdantina retornou na rua 15 de novembro, onde é até hoje. E E, o sabe uma coisa que eu acho que é engraçado? É que no século XX o samba não era uma coisa de rua, era reprimido. Tipo, era uma coisa que, como veio, né? O samba veio era uma dança de roda angolana, né? Que veio lá com os escravos. Então, assim, até no século XX o samba era uma coisa reprimida, não podia ter samba. Então, na Sim, rua era marginalizado. era uma coisa que acontecia às escondidas. Então, você vê como que é interessante, né? Que agora é uma coisa que foi para a rua, que obviamente não é uma coisa mais de gente de classe média, de gente de classe baixa, né? Chegou na classe média alta e mudou totalmente o perfil. Exato, e é também engraçado, entre aspas, modo de falar, quando você para pensar, tudo que eles representam e tudo que eles fazem ali na 15 de novembro, em que eles protestam, em que eles estampam a cara do Zé Pilintra e do Karl Marx, o samba era marginalizado, a Umbanda é marginalizada até hoje. A Palestina também tem uma Exatamente. visão totalmente preconceituosa. Bem em frente à Bolsa de Café, que é Que é o o símbolo símbolo da da burguesia burguesia. em Santos. E se a gente parasse para pensar naquela época, no auge da exportação de café, né? No século XX. Exato. Se a gente parasse para pensar que aquele lugar seria palco desse evento, era impossível. A gente recentemente passou por uma ditadura militar, a gente ainda colhe os frutos dessa ditadura. A gente já tem as sequelas. E a gente poder fazer um evento desses, poder participar disso. É muito significante. Exato. Então, Bruno, a gente comentou sobre como o samba sempre foi marginalizado ao longo da história. E assim, apesar dessa realidade ter mudado, né, ter ocupado esse espaço no centro, nos grandes veículos é uma coisa que a esquerdantina não é tão repercutida, você não acha? Exatamente. O Douglas falou muito sobre isso com a gente, que é curioso como é um evento que movimenta a cidade toda, que não existe uma data exata para acontecer, então eles só publicam nas redes sociais. Geralmente é na última sexta-feira do mês, mas não é todo mês que acontece. Então, não é sempre que tem. E aí as pessoas já se programam para ir e movimenta muito a região. Eles contaram que nas últimas edições estava esperado mais de 3 mil pessoas para aparecerem. E aquilo ali vira um festival quase. A 15 de novembro fica lotada. Eu já fui e realmente não dá para andar direito lá. E são várias pessoas reunidas e, mesmo assim, eles se sentem um pouco ignorados porque parece que, mesmo que as pessoas tenham interesse, não existe tanto interesse assim por parte da mídia em falar sobre o trabalho deles e tudo mais. Mas a gente conseguiu.
com essas entrevistas a gente produziu a matéria e ela foi parar no jornal. Inédito, tá? Primeira vez que a É a esquerda antiga primeira- saiu no jornal. E isso é muito importante, é muito significativo a gente poder dar esse tipo de espaço para eles, porque eles são um movimento que inspira muito a região. Santos é uma cidade que tem uma expressividade artística, cultural e política muito forte. E a esquerda antiga influencia muito esse cenário. Então, Mas o nome, por que esquerda antiga? o nome Esquerdantina, o Douglas nos contou que ele se inspirou na Estudantina do Rio de Janeiro. Ele queria alguma coisa nesse estilo, só que de esquerda. Enfim, agora que a gente já sabe qual que é a origem do nome, né? No próximo bloco. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Atenção, povo brasileiro! Aqui quem fala é o Capitão Bolsonaro. Declaro que esse videocast sobre a tal esquerdantina, essa praga vermelha que tenta infectar as mentes de nossos jovens com ideias comunistas, globalistas e toda essa baboseira ideológica, está sendo encerrado imediatamente por ordem superior. Não vamos permitir que fake news e doutrinação esquerdopata continuem poluindo nossas universidades. Tá ok? Um forte abraço. Fiquem agora com o Monarch Talks.